Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Supremo Tribunal Federal abre edital para contratar escolta armada para ministro relator da Lava Jato, Edson Fachin. Governo brasileiro vai cobrar dos Estados Unidos relatório da CIA sobre ditadura militar. Os detalhes você confere com a gente agora, aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, o Supremo Tribunal Federal abriu um edital para a contratação de escolta armada para dar segurança ao ministro relator da Operação Lava Jato, o ministro Edson Fachin. Essa medida ocorre meses depois, 2 meses basicamente depois, de o ministro ter revelado numa entrevista que sofria ameaças. Ele não disse exatamente o teor dessas ameaças, como estavam ocorrendo, mas na ocasião a ministra Carmen Lúcia pediu que fossem tomadas providências para garantir essa segurança do ministro. Então o Supremo publicou o edital e a licitação prevê que os serviços sejam prestados a partir de 1º de julho deste ano até 31 de dezembro de 2020. A medida, portanto, foi tomada depois desta decisão e entre as ações que estão previstas ali no edital para esta segurança ter como responsabilidade, está ali abordar visitantes, fazer também com que não haja aglomerações, garantir que não vai haver aglomerações ali nas imediações da casa do ministro, anotar placas de veículos que permaneçam na rua e, portanto, até mesmo deter, pessoas que tenham ali alguma atitude suspeita para que seja feita uma averiguação. O valor estimado dessa contratação é de R$1.600.000 para um período de 30 meses. Ainda falando sobre o Supremo Tribunal Federal, a primeira ação penal da Operação Lava Jato está prevista para entrar na pauta ainda desta semana no Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que tantas vezes a gente já falou aqui sobre a Operação Lava Jato, o Supremo está decidindo tal coisa ou está decidindo outra coisa referente à Lava Jato, mas a ação penal mesmo, para julgamento, para decidir se o acusado, que tem ali o foro que está sendo julgado lá no Supremo, vai ter realmente uma condenação em relação a isso, vai agora para a segunda turma. O acusado é o deputado Nelson Meurer, deputado federal do PP do Paraná. Ele é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro, juntamente com filhos, e num esquema de corrupção ali com Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras. Havia ali ainda uma tentativa da defesa do deputado de adiar para a próxima semana, porque a segunda turma não vai estar completa. O ministro Dias Toffoli tem uma previsão de viagem para o exterior, para um evento jurídico no exterior. Agora é curioso a gente observar também o prazo. Olha, esta ação vai ser ali colocada para julgamento. Se a gente for comparar aí com dias, a Lava Jato já tem vários anos, então são mais de 1.500 dias mais ou menos em relação a esse início da Operação Lava Jato até este momento agora. Lembrando, por exemplo, na primeira instância, aí o ritmo é diferenciado e tem dezenas de pessoas já condenadas. Lembrando que a defesa nega as acusações contra o parlamentar. E eu ainda aproveito que a gente está falando aí desse ambiente sobre a Operação Lava Jato e também sobre essa questão de quem tem foro privilegiado ou não, para ressaltar o meu programa de hoje à noite, às 9h15 da noite, conversa com Rosiane Kennedy. Meu entrevistado hoje é o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, que defende aí inúmeros políticos, empresários, é um número muito grande. Ele até ressalta que na questão de clientela ele é totalmente apartidário e conversou comigo, deixando claro, inclusive contando uma curiosidade de onde vem esse nome que virou uma grife na advocacia criminal, que é o nome Cacai. Falou também uma pergunta que certamente muitos de nós muitos fazemos, quando a gente pensa em advogado criminalista, que é aquela questão assim, será que essa pessoa consegue? Defende uma pessoa que muitas vezes até confessa o crime. Ela consegue dormir com a consciência tranquila? Cacai disse que consegue sim, mas acompanhe um pouco do que vai ser essa conversa hoje.
Antônio Carlos de Almeida Castro, ou simplesmente Cacai, é um dos mais célebres advogados criminalistas do país. Na hora de atender os clientes, é pluripartidário, é defensor e amigo das figuras mais eminentes da política brasileira. Mineiro de Patos de Minas e torcedor do Cruzeiro, é um grande apreciador de vinhos e da boa culinária. Já atuou em casos emblemáticos, como as biografias de Roberto Carlos e o vazamento das fotos íntimas da atriz Carolina Dickmann. Nesta conversa, ele fala da vida, ressalta que é a favor do fim do foro privilegiado, mas discorda da forma como foi estabelecido. Eu defendo há muito tempo o fim do foro privilegiado, mas não dessa forma que o Supremo fez. O Supremo fez uma decisão meia-boca, ele tirou o foro do senador e do deputado, mas não tirou, por exemplo, do próprio ministro. Por que o senador da República vai para o primeiro grau e um juiz do Supremo Tribunal Federal continua no Supremo Tribunal Federal? Olha, e agora eu acabo de receber aqui do William Corrêa, nosso editor, uma nota ainda falando sobre a Operação Lava Jato. Eu vou ler aqui esse texto. O juiz Sérgio Moro condenou o ex-tesoureiro do PT, Paulo Ferreira, a 9 anos e 10 meses de prisão por lavagem de dinheiro e associação criminosa em um processo da Operação Lava Jato. Também foram condenados o ex-gerente da Petrobras, Renato Duque, o ex-executivo da construtora OS, Léo Pinheiro, e mais 10 pessoas. Eles são acusados por um esquema de corrupção que teria pago mais de 20 milhões de reais em propinas para favorecer empreiteiras em contratos com a Petrobras. A gente ainda não conseguiu contato com as defesas dos condenados, portanto, aí mais uma informação da Operação Lava Jato. Daqui a pouquinho a gente traz outras notícias de poder, com notícias do Judiciário, inclusive o Judiciário Internacional. Agora a gente vai para a redação do Rio de Janeiro conversar com Maurício de Almeida, porque, Maurício, por aí a investigação que segue, inclusive com a cobrança para que chegue o resultado a respeito da investigação, é referente ao assassinato da vereadora Marielle Franco, que completou 2 meses, né, Maurício? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Pois é, hoje completam 60 dias do assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A Anistia Internacional fez uma manifestação na parte da manhã cobrando uma solução para esse caso. A Anistia já tinha divulgado ontem um comunicado oficial exigindo que as autoridades brasileiras acelerem as investigações e cheguem à conclusão, punindo os culpados pelo assassinato de Marielle e do motorista Anderson. Agora, no fim da tarde, uma outra manifestação foi realizada na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Foram estendidas 2 faixas brancas com pedidos de justiça para Marielle e para Anderson. Nessas faixas, as pessoas poderão deixar mensagens também para cobrar justiça para esse caso. E o vereador Marcelo Siciliano, que foi apontado por um delator como provável mandante do assassinato de Marielle, voltou a negar participação no caso e envolvimento com a milícia. Mas mesmo assim, a Polícia Civil confirmou que essa semana vai interrogar novamente Marcelo Siciliano. O vereador disse que ainda não foi intimado, mas assim que receber a intimação, vai prestar todos os esclarecimentos, alegando que é inocente. Agora vamos falar sobre um outro caso. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro recorreu à Corte Interamericana de Direitos Humanos para tentar revogar a lei que transfere para a Justiça Militar o julgamento de todos os crimes cometidos por militares das Forças Armadas quando estiverem em serviço. Ou seja, numa operação das Forças Armadas, caso aconteça um crime, esse caso vai ser julgado atualmente pela Justiça Militar, de acordo com uma nova lei que entrou em vigor. A Defensoria Pública acredita que isso acabou criando um foro privilegiado para as Forças Armadas e espera uma condenação da Corte Interamericana de Direitos Humanos e, com isso, acabar pressionando o governo brasileiro para que essa lei seja revogada aqui no Brasil. Falando sobre o gabinete da intervenção, hoje o gabinete decidiu entregar 100 fuzis para policiais militares que trabalham no batalhão de Bangu, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. Esse batalhão é responsável pelo patrulhamento da Vila Vintém, a comunidade que foi escolhida para ser o modelo da intervenção. Lá estão sendo feitos todos os testes, é um laboratório, segundo o general Braga Neto, interventor federal aqui no Rio de Janeiro. Tanto que também, além do patrulhamento na Vila Kennedy, no local são realizadas diversas ações sociais. Mais de 13 mil moradores já foram beneficiados por programas sociais das Forças Armadas. Rosiane. Maurício, eu vou aproveitar para falar contigo agora sobre um outro assunto que chocou, assim, chamou tanta atenção, vai exigir aí uma decisão do Poder Judiciário. O Ministério Público denunciou aí um caso de uma patroa que teria mantido a empregada ali presa, sem alimentação. Que história é essa, Maurício?
Realmente revoltante esse caso, Rosiane. Essa patroa foi denunciada, o nome dela não foi divulgado, o Ministério Público Federal denunciou por ela fazendo esses maus tratos, cometendo maus tratos contra a empregada. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, durante 7 dias, essa empregada ficou trancada dentro de casa sem poder se alimentar. Seria uma punição da patroa, porque anteriormente a empregada ficou doente e não foi trabalhar. Quando ela voltou para o trabalho, passou 7 dias trancada sem se alimentar. E quando ela trabalhava, quando podia comer, o trabalho, a jornada era extremamente exaustiva. Ia das 7 horas da manhã até a meia-noite. Segundo a Defensoria Pública, isso caracteriza um trabalho análogo à escravidão e a pessoa foi denunciada. Ainda bem que o caso foi descoberto e a empregada foi retirada praticamente de um cativeiro, né, Rosiane? É um cativeiro, é a expressão mesmo que tem que ser utilizada em relação a isso, se confirmada toda essa denúncia, né, Maurício? Nossa, impressionante, assustador, né, aterrorizante. E em relação a isso, ainda é mais chocante a gente lembrar que é o seguinte, né, ontem a marca ali é de 130 anos, uma marca do aniversário de 130 anos do fim da escravatura no Brasil. E a gente ainda se depara com essas situações. A gente lembra que foi ali um marco dos 130 anos da Lei Áurea. E em relação a isso, eu aproveito para fazer aqui uma observação, que é inclusive algo que o movimento negro está trabalhando, que é esse período de marco do fim da escravatura, também com outro marco, que são os 30 anos da Constituição Federal aqui no Brasil, né, que está completando 30 anos. A Constituição, que foi dada ali como a Constituição Cidadã, né, ganhou esse título, ela trouxe ali direitos específicos para garantir, inclusive, esse respeito aos negros no país. E foi ali que veio justamente essa previsão de que a crime de racismo, crime inafiançável, é a partir dali, com essa Constituição, que se consegue avançar nesse sentido. Mas a gente ainda se depara com esse tipo de situação, é o que a gente tem por aí. Agora, olha só, eu até ressaltei aqui uma observação das 7 constituições que o Brasil teve desde 1824. Essa Carta Magna de 1988 foi a primeira a incluir o racismo como crime inafiançável, imprescritível e passível de pena. Entre os princípios fundamentais, a nova Constituição cita a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, sexo, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Agora a gente vai mudar de assunto, eu vou conversar com Daniele Popov, na redação da TV Brasil, aqui em Brasília, porque, Dani, você acompanhou hoje uma entrevista do ministro das Cidades e ele falou aí sobre a intenção do governo para a geração de mais habitação popular. Ele falou sobre o programa Minha Casa Minha Vida, tudo, mas ele falou sobre a questão de mais habitação popular, uma possibilidade disso em relação a prédios que estão aí desocupados ou ocupados irregularmente pelo país, né? Boa noite. Exatamente. Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. O ministro das Cidades, Alexandre Baldi, falou hoje que o governo já está com o edital pronto para a recuperação de 441 unidades habitacionais em prédios que estão desocupados ou ocupados irregularmente. O trabalho é feito numa parceria entre o Ministério e a Superintendência de Patrimônio da União para identificar esses edifícios e adequá-los com a legislação de cada município. O trabalho vai começar com prédios da União, mas não impede que imóveis estaduais também sejam direcionados à moradia. Investir nessas unidades habitacionais dentro dos centros urbanos nos facilita, porque evitaremos investimentos no meio de transporte, porque as pessoas já estão na porta, provavelmente, do seu trabalho, com todas as facilidades dos meios de transporte já existentes e, fundamentalmente, os equipamentos sociais, as escolas, creches, unidades de saúde, a segurança pública também já é existente e não é investimento mais adicional necessário do governo federal. O ministro das Cidades também informou que o governo retomou investimentos do programa Minha Casa Minha Vida naqueles equipamentos sociais, como, por exemplo, escolas e creches dentro dos condomínios dos conjuntos habitacionais já existentes. Foram reservados para isso, segundo Baldi, 800 milhões de reais para essas obras. Bom, e falando sobre prédios abandonados, vamos direto a São Paulo saber sobre o encerramento das buscas naquele edifício que desabou na capital. E a Vanessa Casalino, lá da redação da TV Brasil, conta mais pra gente, né, Vanessa? Boa noite.
Oi, Dani, boa noite para você, boa noite a todos. Os bombeiros encerraram ontem as buscas por desaparecidos no prédio que desabou no centro de São Paulo. 4 pessoas continuam sendo procuradas: Selma Silva, Eva Lima, Valmir Santos e Gentil Rocha. O Instituto Médico Legal ainda vai divulgar resultados de exames de restos mortais encontrados no último sábado. Outras 4 pessoas já tiveram as identidades confirmadas: Ricardo Pinheiro, Francisco Dantas e 2 irmãos gêmeos de 10 anos, filhos de Selma. 1.700 bombeiros trabalharam lá por 13 dias, retirando cerca de 3.000 toneladas de entulho. 5 imóveis continuam interditados e devem passar por vistorias. Dezenas de pessoas que moravam no prédio continuam acampadas em frente ao local da tragédia. A prefeitura definiu que os moradores cadastrados vão receber auxílio aluguel até que tenham moradia definitiva. Agora, esse auxílio está sendo pago pelo governo do estado por 12 meses. Depois disso, no 13º mês, o município vai pagar o benefício se as famílias não tiverem encontrado um lugar para viver. Em entrevista coletiva hoje à tarde, o secretário de Habitação, Fernando Chucre, explicou que vai haver uma tentativa de construção de moradias para essas famílias por meio do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal para tentar solucionar o problema. Eu disse que 4 pessoas estão sendo procuradas, não. 4 pessoas ainda precisam ser identificadas naqueles restos mortais que estavam lá e foram retirados no último sábado. Eu volto com você, Rosiane. Obrigada, Vanessa Casalino. Olha, no próximo bloco você confere com a gente que a Polícia Rodoviária Federal lançou uma cartilha para enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias pelo país. Daqui a pouquinho eu volto já.